Oi, Sim, boa oi, noite. querida, boa noite. Que Tá, bom, tá, que tá me ouvindo bem? super bem. Eu acredito que as pessoas também estejam te vendo bem, né? É um prazer estar aqui com você, Norma. Prazer é meu, minha querida. É um prazer mesmo. Antes de qualquer coisa, muito obrigada por esse convite tão querido. Né? Muito obrigada à Conceição da Calanto. Eu gosto muito da Conceição, gosto muito desse trabalho e é uma oportunidade mesmo, né? A gente poder estar falando nesse momento de um assunto tão delicado, né? Que é estar sozinha, sem estar solitária no meio desse isolamento todo. Para E, mim, e, é, hoje, já são e, é, um, 70 dias, não é e, é um pouco. momento, e é um momento tão importante para a gente falar justamente isso, né, Norma? Para a gente se sentir acolhido, né? Que é o que a gente precisa tanto agora, né? O seu som está um pouquinho isso. É, o seu som está um pouquinho cortado, mas agora melhorou. Isso. É, as coisas da tecnologia, né? O tanto que ajuda, mas é o tanto que às vezes a gente não consegue uma boa conexão. Mas agora Mas vamos melhorou. tentar. O que vale é a Vamos tentar. intenção. Norma, se apresenta. Isso. Nossa, É a mas sua. Isso. Você fixou o celular? Isso. Norma, eu estou tentando, mas ele não está me ajudando nem obedecendo esse danadinho. Até ainda há pouco ele estava excelente. bom, acho que agora ficou ótimo. Norma, eu vou me apresentar para você. Na verdade, eu vou me apresentar para você porque a gente conversou tanto, mas a gente nem se apresentou, né? É verdade. Eu sou a Silvia, eu sou psicóloga, eu tenho 25 anos de atendimento na clínica. Eu tenho vários pacientes idosos, vários, né? Nossa, E que legal. eu trabalho no Instituto de Psiquiatria do HC, né? No ambulatório, e participei de uma pesquisa de depressão em idosos. Nós fizemos uma pesquisa que veio da Alemanha, né, trabalhando com essa questão de como lidar com a depressão. E a gente trabalhava com os Certo. idosos. Então, nós tivemos um grupo de idosos que estavam deprimidos e que passaram por essa psicoeducação, né, de como lidar com isso. E foi um grupo maravilhoso, Norma. Maravilhoso, porque a gente aprendeu tanta coisa juntos, né? E a gente mediu a ansiedade antes da participação no grupo e depois. E as pessoas aprenderam tantas coisas, elas aprenderam coisas novas, elas pensaram em projetos de vida, em uma série de coisas, né? Então, eu adoro a psicologia, né? E eu trabalho com a psicologia o tempo todo, né? Você não quer se apresentar para a gente conversar, Gosto, é começar um a prazer. conversar e Para tudo? quem não me conhece, para quem não me conhece, meu nome é Norma Rangel e eu hoje sou uma ativista da longevidade. De formação, eu comecei a minha vida em arquitetura, em decoração, em merchandising visual. E como eu gosto muito de gente, há 30 anos eu caminhei para a área de marketing e desenvolvimento de produto e nunca mais saí dela. Há 7 anos atrás, eu achei que eu podia envelhecer. Envelhecer, para mim, era envelhecer nos moldes que a minha avó envelheceu, né? Fica quietinha, se retira, vai para um aposento e alguém cuida de você. Né? Isso há 7 anos atrás. Quando eu tentei esse movimento, eu descobri que, primeiro, a sociedade não estava pronta para aceitar minha aposentadoria. E nem eu tinha ninguém que me cuidasse dos moldes que a minha avó viveu e envelheceu. E a sociedade então dizia assim para mim: olha, você está nova demais para ser velha, mas está velha demais para ser nova. Então, eu comecei a procurar, pô, que limbo é esse, né? Onde é que eu vou ficar? Com quem eu vou ficar? Com quem eu vou andar? O que, é que eu vou vestir? O que, é que eu vou comer? E nesta busca, nesses anos todos, primeiro eu descobri que eu não era a única com essa inquietação. Aí eu descobri uma coisa chamada revolução da longevidade. Eu descobri que as pessoas estavam vivendo muito mais. Nós ganhamos, na verdade, 30 anos a mais de vida. Norma, Norma,
Está cortando um pouquinho. Será que se você vier um pouquinho mais perto, a gente não te escuta melhor? Porque você está falando tanta coisa linda. Não sei, vamos ver. Isso. Cortou um pouquinho. Tá. Você acha? E agora? Agora tá melhor. Então, fala um pouco disso que você contou, né? Que você descobriu que essa questão do envelhecer... Quando eu quis envelhecer, a sociedade disse para mim que eu era velha demais para ser nova, mas nova demais para ser velha. Então, que não tinha essa de eu querer me aposentar e de querer que alguém cuidasse de mim, mas eu faço disso uma brincadeira. Isso acabou virando um projeto que se chama Projeto Novo Demais para Ser Velho, e que a intenção do projeto, na verdade, é estar pesquisando e estar divulgando as demandas, e as propostas e as oportunidades criadas a partir dessa revolução da longevidade. Gente, eu não estou conseguindo ajeitar aqui. Você consegue me ouvir? Porque aí ou é som ou é imagem. Agora a gente está ouvindo bem. Tá. E aí, eu, na verdade, descobri essa revolução da longevidade. Nós ganhamos mais 30. Quando ela começou a envelhecer, isso, congelou sua imagem, Norma. Mas, olha, como vamos fazer, hein? Então, ó, você estava falando de longevidade e na hora congelou sua imagem para mostrar que a gente pode ter um tempo maior na vida, né? Não é verdade? Talvez seja isso. Assim, eu não sei exatamente onde a gente parou, eu não queria ficar me repetindo. Para mim, você também já está travando. O seu vídeo, às vezes, ele está parando e a gente não consegue te ouvir tão bem. Não sei se você pegar o celular, alguma coisa nesse sentido, talvez fique um pouco mais perto e a gente consiga... Você está perto da sua conexão? Do seu Wi-Fi? Eu estou pertíssimo. A conexão é ótima aqui. Ela tá perfeita. Não sei realmente o que pode estar acontecendo. Talvez seja o horário. A sua voz diminuiu um pouquinho. Isso. Tenta falar de novo para a gente ver. Voltou. Talvez seja o horário, a voz. Para mim também o seu vídeo está travando bastante, né? Como agora essa coisa do digital acelerou por demais, então essa é uma hora, inclusive, que tem milhões de lives acontecendo, que é muito bom, né? Mas a gente vai ter que lidar um pouco aí com esta dificuldade. Então, vamos tentar resumir. Nós estamos na Revolução da Longevidade, nós ganhamos mais 30 anos, né? Alguns, somente as pessoas da saúde, sabem já disso, mas a grande maioria dos brasileiros, e principalmente dos idosos, não sabem disso. E é muito importante a gente saber. Porque não é viver 30 anos por viver, né? É quem vai viver e como vai viver e o que vai fazer desses 30 anos conseguidos. Pronto. Fala novamente. Tá dando um delayzinho, né? Tá dando um delayzinho, né? Então, eu falei... Mas a gente está conseguindo te ouvir melhor agora e te ver também. Tá, que bom. Pode falar.
Então, o que que, na verdade, qual é a grande história da revolução da longevidade? Só para explicar para quem está chegando e que talvez não seja da área de saúde ou não esteja já tão envolvido com a questão da longevidade, né? A minha geração, eu brinco e chamo que é uma geração farol nas costas. Por quê? Porque nós somos a primeira geração a envelhecer. Quando eu disse que eu queria envelhecer aos moldes da minha avó, eu lembro que quando a minha avó fez 60 anos de idade, a gente fez uma festa e eu fui pedida em casamento nessa festa. E todos os meus amigos de faculdade estavam lá e todos chamavam a minha avó de vozinha, ô vozinha. E ela era lindíssima, ativa, inteira. Agora estiver nos ouvindo, que não seja da longevidade ainda, né, no sentido de que ainda não está muito inteirado, ou porque não é da saúde, ou porque está lá quietinho no seu cantinho, já que nós estamos falando aqui de solidão de uma maneira geral, que saiba que ganhou 30 anos. E esses 30 anos serão muito importantes daqui para frente. Só para complementar, né, eu disse para você que eu pensei em envelhecer, aí as sociedades para mim que eu estava velha demais para ser nova, mas nova demais para ser velha, e aí eu criei um palestrante, curadora. Vamos resumir o que você falou para a gente não perder. Você falou que chegou num determinado momento que você percebeu que você estava velha, você estava jovem, você estava envelhecendo. Como é que você estava? Não, o que eu disse é que quando eu quis envelhecer, né, há 7 anos atrás, nos moldes de antigamente, eu não achei uma sociedade pronta para me acolher. E por que, que eu não achei? Porque tudo mudou muito, né? A minha geração ainda era uma geração que as mulheres estavam dentro de casa, a partir da minha geração é que nós saímos para trabalhar. Então tinha toda uma estrutura de família que hoje não tem mais. Hoje não tem mais essa estrutura, não tem mais quem cuide dos nossos idosos aos moldes de antigamente. E também não somos mais os idosos como antigamente. A minha Não, geração, mudou que é a muito, geração... né, Norma? Mudou muito, as Muito, coisas mudaram muito. a Né? geração Baby Boom, que é a geração que eu represento, ou seja, quem nasceu é Baby Boom porque foi a geração pós-guerra, assim que a guerra acabou, óbvio, nasceram muitos bebês. E Baby Boom é isso, é a explosão de bebês, né? Então, essa geração que nasceu de 45 a 64 é a geração que eu chamo de geração farol nas costas. Por quê? A gente está abrindo um caminho, é a primeira geração a envelhecer verdadeiramente, né? Antes a gente morria mais cedo, agora a gente está aí vivendo com uma expectativa de vida muito facilmente chegando aos 100 anos de idade, e essa geração não sabe qual é o caminho que está abrindo, né? Mas com certeza vai iluminar o caminho dos que vêm atrás, que são os próximos. Mas o mais importante, eu acho que é tomar consciência desses 30 anos a mais que nós temos e o que nós vamos fazer com ele, né? Nós estamos num país onde 80% da população é uma população de baixa renda. A gente está num momento em que a gente não sabe com muita clareza o que pode acontecer economicamente, né? Então, mais do que nunca, nós vamos precisar de muita resiliência e da experiência desses maduros, né? Desses. Norma, Norma, é muito interessante você falar, né? Na verdade, no momento onde os idosos não estão tendo, estão num momento assim mais delicado de dizer, olha,
não estamos valorizando tanto, existe uma série de coisas que vem acontecendo, você está dizendo não. Nós precisamos de toda essa história, toda essa bagagem dos idosos, para que a gente tenha mais resiliência e que a gente encontre o caminho agora. Né? Não é? Você está falando, nós estamos trilhando um caminho diferenciado para isso, né? Porque até neste momento, uma série de coisas, de dinâmicas familiares, de dinâmicas relacionadas aos idosos, está mudando, não está? Eu acho que sim. Primeiro, a sociedade mudou como um todo, né? Vamos falar de uma pirâmide, assim, sempre na história de nossa sociedade, até um tempo muito recente, até agora praticamente, nós tínhamos uma pirâmide demográfica onde a base era de jovens. Então, muitos Isso. jovens e poucos velhos. Essa pirâmide está invertendo, né? Hoje a gente tem muitos velhos e poucos jovens, cada vez menos jovens. Por quê? Não, primeiro porque a gente está vivendo mais, aí tem mais velhos porque se vive mais, se ganhou os tais 30 anos de vida. E os jovens decidiram não ter mais filhos. Então, hoje, a média de nascimento de filhos por brasileiro, por mulheres brasileiras, não chega a dois filhos por casal, por mulher, digamos assim, né? Sim, Na sim, verdade, é sim. um e pouquinho. Como não existe um e pouquinho, é um filho por cada casal, né? Não importa que tipo de casal. E isso faz com que a gente tenha cada vez menos jovens e cada vez mais idosos. Isso não é só no Brasil, isso é no mundo. É que lá Muito. fora eles se prepararam, né? São países ricos, eles levaram 100 anos para envelhecer e o Brasil envelheceu em 25 anos. O que eu quero, na verdade, mostrar dizer para isso, não é para que é para quem está aqui da área de saúde, que quem é da área de saúde, quem está no processo da busca do conhecimento da revolução da longevidade, domina e sabe disso tudo muito bem. Eu acho que aqui agora a gente tem que falar para o pessoal que está aí da saúde, principalmente para os meus jovens, né, os relacionamentos jovens aqui intergeracionais, que o que a gente mais precisa dizer para os idosos é que, primeiro, eles têm valor. Eles têm muito Sim, valor. E não é só o muito valor valor. da experiência adquirida, não. É assim, vamos falar de uma outra maneira. Nós hoje temos aí exemplos claros, eu pertenço a esses exemplos, para vocês terem ideia, eu estou no mercado de trabalho, eu trabalho ainda, de carteira assinada, é Eu louco, liguei para né? Isso. você, para a gente conversar, eu liguei para você e falei assim, Norma, vamos falar? Você falou, não, estou horário de trabalho. Não, né? Você falou para mim, não posso ligar, porque Trabalhando em eu não home posso responder, office, porque eu estou é, cumprindo horário. trabalhando em home office, né, por conta da pandemia, por conta de ser grupo de risco, mas trabalhando. E o que é muito interessante a gente falar nessa questão aí da inversão da pirâmide é que além da questão do aumento da idade, né, só para que as pessoas entendam, na comparação, né, até muito pouco tempo atrás, até 40 anos atrás, a média de vida, a expectativa de vida era em torno de 45 anos e hoje é de 75 anos. Né? Mas a gente sabe que até que vive muito mais. E esses idosos, principalmente nesse momento, aqueles que estão se sentindo solitários, porque moram sozinhos, e é um número gigantesco. Nós somos hoje 16% da população brasileira, 33 milhões de idosos. Gente, é muita gente. 28 milhões desses idosos vivem em família, né? Ou com outras pessoas. Mas essa diferença de quase 6 milhões são pessoas que vivem sozinhas, absolutamente sozinhas. E algumas delas se sentem muito isoladas, mas tem um potencial e uma força que hoje, economicamente falando, é muito importante. 25% dos lares brasileiros são sustentados ou na totalidade ou por quase a Sim. totalidade por idosos. E são idosos E que normalmente ganham um salário mínimo. Eles estão nós sustentando filhos, conversamos, eles estão sustentando netos. E o que é nós mais falamos muito.
Nós falamos muito sobre isso, né, Norma? Com essa questão do desemprego, este papel dos idosos ficou até mais reforçado do que anteriormente, porque é um É sustento muito mesmo, né? reforçado. Eu sustento exatamente isso. Então, acho que agora aquele idoso que está se sentindo isolado, aposentado, desmerecido, e é natural que se sinta assim. A pandemia, no início, trouxe um preconceito muito grande, Muito né? grande. Colocando os idosos como com os memes, com as piadinhas, o próprio termo baby boom, né, foi uso e serventia de muita piadinha por parte de jovens, né, algum tempo atrás, não todos, mas alguns deles. E agora isso vai ficar muito forte e muito importante, porque se vamos entrar numa crise econômica, né, quem vai salvar este país e reconstruir, né, eu não tô falando que essa é a realidade absoluta, mas que grande parte da solução virá dos idosos, porque eles é quem tem o poder de compra garantido de alguma maneira. Eles é que vão movimentar a economia. Então, eu vejo isso de duas maneiras. A primeira é a questão econômica mesmo, né? Como eu falei, Isso. hoje já 25% dos lares estão sendo sustentados por idosos. E o valor disso é grande, é muito grande, mas mais do que só a questão econômica, eu acho que é a questão mesmo da resiliência. Eu tenho uma relação intergeracional muito boa e muito forte, né? Eu gosto muito dos jovens, acho que a gente aprende muito com eles, é muito legal, e me parece que a recíproca é verdadeira, porque eles estão sempre muito próximos a mim, né? E nesse momento, alguns se sentem até perdidos, né? E é natural, até a gente se sente, né? Você está ansioso, está preocupado com o que vai acontecer, não só com a questão do Covid em si enquanto doença, né? Ou quanto tempo isso vai durar, de que maneira nós vamos lidar, mas principalmente com as consequências disso, né? Mas num país como o nosso, né? Que já é naturalmente empobrecido, imagina agora. Então, mais do que nunca, nós, os idosos, né, entre aspas, vamos precisar segurar e dar colo, né, dar esperança, dar acolhimento para essa E é uma geração coisa e dizer, olha, interessante. E é Norma, é uma coisa interessante, porque você sai de uma questão de a pandemia olhada em relação aos idosos, tirando sarro, brincando, desmerecendo, a mostrar que eles são uma força muito grande para o país, em termos de sabedoria, em termos dessas questões financeiras mesmo e até de questões psicológicas, emocionais, né? De você conseguir lidar com exatamente, as coisas de uma outra forma, né? exatamente. Eu acho que nesse momento nós vamos talvez ter uma oportunidade de mostrar a importância de um idoso, né? Se até agora ficou tudo muito é, subliminar, eu diria, ou até um escondidinho mesmo, porque esses 25% que são responsáveis pelos lares economicamente, muitas vezes não aparecem, né? Porque estão sustentando filhos, netos, né? Agora, eu acho que os idosos vão mais do que nunca mostrar a importância da intergeracionalidade. Isto é que eu acho que tem que ficar muito claro, né? Vão mostrar, então, tem muitas situações acontecendo, mas a gente vai ter que ir uma de cada vez. Eu acho que dá várias lives, a gente podemos Isso. falar de trabalho à saúde, até como os médicos, né? O pessoal da saúde olhava até agora um idoso, né? É interessante, mas hoje vamos falar um pouco do isolamento, né? Nós estamos falando do Eu acho que é isolamento na importante pandemia, você. como ficar sozinho sem ser solitário. E eu Isso. falei dessa questão demográfica para que o idoso um pouco entenda, primeiro, que a gente está realmente na revolução da longevidade, no mundo e no Brasil. O Brasil envelheceu muito rápido, em 25 anos. Nós hoje já somos 33 milhões de idosos, é muita, muita, muita gente.
quase 6 milhões morando sozinhos, né? Existe, Por qualquer existe, motivo. isso é uma estatística, isso foi pesquisado, existem Isso mais é uma idosas ou estatística, mais idosos? depois. Não, isso é uma realidade. Existe um site chamado, depois se você puder digitar e deixar disponível para quem desejar, que ele é uma espécie de contador. Então, ele vai marcando a cada minuto quantos idosos estão nascendo, né? O quanto a gente está virando os 60 anos de idade. É www.longevidade.com.br/contador. Então, é super interessante entrar Norma, lá. Norma, Sim. quem tiver interesse em pesquisar tudo isso e organizar, pode mandar um recado para você, que você passa toda essa informação, né? Pode o quê? Desculpa, não te Pode ouvi. mandar, pode mandar um recado para você no próprio Instagram, que Pelo você meu Instagram? repassa isso. Pode, claro. É um maior prazer. Eu só, às vezes, não consigo imediatamente responder, porque, como eu falei, a gente tem uma vida agitadona, né? Então, não é muito simples, mas é um maior Olha, prazer. Norma, Entra lá, tem uma Norma pessoa. S. Rangel. Isso. O Norma, Instagram é Norma S. tem uma pessoa que Ah, colocou uma pergunta dizendo que, nesse momento, tratar os idosos em relação a eles serem descartáveis é uma coisa que vai totalmente contra o que você vem falando, né? Que você vem falando da importância dos idosos nesse momento e a importância de estar com os idosos que estão sozinhos também, né? a pergunta é que eu não consigo ver aqui no meu, não dá para ver. A pergunta é sobre o protocolo de saúde, a questão de ser descartável na escolha do atendimento do Covid, é isso? Falando mais ou menos nesse É sentido, isso? né? Que é Tá, nesse tá. sentido de você descartar os idosos. Assim, essa é uma conversa que daria uma live inteirinha, né? Nós temos, assim, um país onde o respeito pelo outro não existe ou não é tão grande, o respeito pelo idoso é relativo, né? Então, isso daria uma conversa gigantesca. Nesse momento, na questão do isolamento, o descartável é social. Então, por isso daria uma live. O que é ser descartável? Né? Quando você tem 25% da população sendo responsável pelos seus lares, isso não é descartável. Mas o Brasil envelheceu muito rápido. Então, as pessoas não estão acostumadas, elas não têm nem sequer o conhecimento da revolução da longevidade. Eu costumo brincar e propor a quem está chegando nesse estudo da longevidade que faça o seguinte exercício. Não agora, na pandemia, que a gente está no isolamento, mas quando pudermos voltar ao trânsito do dia a dia, né, a vida cotidiana, aonde quer que você vá, seja no supermercado, na farmácia, no banco, no transporte público, olhe a sua volta. E você vai perceber que, no mínimo, 40% das pessoas à sua volta têm ou parecem ter mais de 50 anos de idade. Conta mesmo. E cada vez que eu faço isso com alguém que está começando, eu falo, nossa, nunca tinha reparado. Né? Porque a gente estava acostumado, até bem pouco tempo atrás, era o país dos jovens. Nós não somos mais. A Organização Mundial de Saúde diz que se você está num país onde 15% da população tem mais de 60 anos de idade, esse já é um país de velhos. E nós já estamos em 16% da população. Então, nós já somos um país de velhos. O que falta agora, para que não sejam descartáveis, primeiro, as pessoas se conscientizarem disso. Mas antes das pessoas se conscientizarem disso, nós, os idosos, vamos ter que nos conscientizar da nossa serventia, porque a gente também estava acostumado. Também era um pouco, como eu falei, envelheço, fico velhinha, alguém toma conta de mim. Ou o contrário, a negação absoluta, imagina, eu não sou velha, imagina, eu vou lá, pinto meu cabelo, preciso estar com o cabelo branco, faço 10 milhões de plástica, e acho que é caminho do meio agora, né?
E pensando, Talvez. e pensando nisso, Norma, você vê que essa questão das pessoas nesse sentido, elas buscam mais vida, exercício, saúde. Você vê uma mudança de comportamento desses idosos no sentido de autocuidado, não é verdade? Eu vejo algumas pacientes minhas que elas estão preocupadas, que elas não estão, às vezes indo no cabeleireiro, às vezes fazendo coisas que para elas eram uma rotina, o autocuidado. Não é verdade isso? Do cuidado consigo mesmo, né? Por isso o envelhecer mudou. Com certeza, sim, né? É muito importante a gente estar nesse momento cuidando de si mesmo, para quem está sozinho dentro de casa, é, mas mais do que cuidar de si mesmo no sentido da aparência, para quem vai viver mais 30 anos, e talvez esse seja o grande legado que a gente possa deixar para as futuras gerações, é como a gente vai cuidar deste corpo que habitamos, para que ele possa nos acompanhar por mais 30 anos, por 80, 90, 100 anos. O último censo do IBGE foi em 2010, né? Agora, em 2020, nós teríamos já um outro, e que por conta da pandemia a gente não sabe exatamente como vai acontecer, mas é programado para 2020. E esse censo está muito focado na questão da idade pela primeira vez, para mostrar o tanto de idosos que tem. O censo dá expectativa de vida. Então, por exemplo, segundo o próprio IBGE, quem nasceu agora, hoje, ele vai viver com certeza, provavelmente 80 anos. É muito tempo. E isto é daí para frente. Na Provavelmente ele frente, vai é viver verdade. 100, né? Tem estudos aí já, médicos, científicos, dizendo que as crianças que nasceram agora, a partir de 2000, vão viver com facilidade de 100 anos. E eu acho que é verdadeiro. Mas neste momento, talvez seja o melhor momento para a gente, primeiro, dizer para esses quase 6 milhões de idosos que estão sozinhos, né, que primeiro não se sintam solitários. Segundo, que Isso. aproveitem este momento, né, para interiorizar a importância que eles têm, né, e, e ajudar de alguma maneira. Essa ajuda vai ser muito, muito importante. Mas vamos falar dos idosos que estão sozinhos, né? Como Isso. é que eles fazem, qual é a diferença entre solidão e solitude, né? Como é que a gente faz para lidar com este isolamento? Eu estou há 70 dias em casa, não é simplista. Digo para vocês, não é fácil. Gente, não é fácil. Mesmo para alguém como eu, que tem muito o que fazer por obrigação, não é por ocupação, né? Ou para se distrair. É por obrigação mesmo, né? Eu pertenço a uma série de movimentos, né? Eu tenho vários projetos em andamento com a questão da longevidade. Depois de 5 anos de muita busca e pesquisa, né, resolvi me dedicar à questão da moradia, porque essa é uma dor também nossa, dos idosos, ainda mais num país como o nosso. Ninguém quer ir. Uhum. A minha geração não quer ir para um asilo, a minha geração não quer ir para uma LPI, mas também a gente entende que, por mais que o corpo ajude, chega uma hora que você pode ter algum tipo de necessidade ou, né, ou de dependência. Enfim, então Sim. eu vou caminhar pelo projeto de moradia. Mas é muito difícil, não é simplista. Como é que a gente faz, né, nesse momento, para ficar sozinho sem se sentir solitário? Então, a primeira coisa é assim: solidão, gente, é quando você realmente está sozinho ou se sente sozinho. Ou está sozinho fisicamente, ou se Sim. sente sozinho, distante, né, com muita gente, ou numa família, ou num grupo. E a solitude é quando você tem muito prazer em estar com você mesmo. Não é aquela coisinha de beijinho no ombro, né? Eu estou Uhum. bem, obrigada, né? Não é fácil, porque é sempre melhor estar com o outro, né? Mas a gente pode e se acha boa companhia. Então, essa é a diferença entre solidão e solitude, né? E os idosos, esses quase 6 milhões, que na verdade, para mim, muito preocupa mesmo, chega uma hora que talvez precisem de algum tipo de ajuda, né?
O que a gente E, pode, na verdade... e uma coisa importante que você falou, Norma, que é essa questão, né? A pessoa pode estar sozinha, como você, na sua casa há 70 dias, e ela também pode estar, às vezes, numa família, um idoso pode estar numa casa, mas ele não se sentir pertencente, acolhido, né? Ele pode se sentir solitário também, e isso é uma coisa muito importante, né? Então, o que a gente pode fazer? Como você acha que a gente desenvolve essa solitude, eu estou acompanhado, eu estou comigo, que é uma questão importante, né? não só para o idoso, mas para muitas pessoas. Muitas pessoas não idosas sentem exatamente isso que você falou. Independente dessa questão. Silvia, assim, você é expert no assunto, né? Eu vou dar a minha experiência e principalmente a minha observação com os grupos e as pessoas com quem eu me relaciono e que são 60 a mais e às vezes até os 60 menos servem de parâmetro para essa questão de solidão e solitude. Eu acho que a gente pode comparar na questão do antes, durante e depois da pandemia. Antes da pandemia, né, quando a gente tinha a possibilidade de se distrair, e eu peço muito, né, aos idosos hoje que olhem isso, a gente às vezes se distrai, né? A gente se ocupa para não pensar. Então, não vou ficar em casa, vai para o cinema, vai para o shopping. O tempo passa e você não vive. Então, você está, na verdade, se distraindo de viver. Isso era antes. Aí chegou o Covid, pegou todo mundo de surpresa, deixou todo mundo trancado, sem julgamento, só de forma assertiva. Nós fomos os primeiros a entrar no confinamento e com certeza seremos os últimos a sair. Né? O que aconteceu com o confinamento? Primeiro, obrigou as pessoas a olharem para si mesmas. No primeiro momento, eu sentia assim, foi uma ansiedade, eu não dava conta das lives, dos telefonemas, das chamadas, que todo mundo queria aproveitar muito aquele tempo, né? Depois, no segundo momento, me parece que as pessoas se acalmaram um pouco, né? Começaram a dizer, bom, então o que eu vou fazer, já que eu tenho que ficar aqui mesmo? Deixa eu ver um filme, deixa eu fazer isso, deixa eu fazer aquilo. E agora, no terceiro momento, como nós vamos viver daqui para frente. O que a gente pode fazer para quem está sozinho? Eu vou dizer os exemplos que eu vi. Eu vi coisas incríveis, incríveis, incríveis. Eu vou dar alguns exemplos, tá? Eu vou dar os exemplos dos quais eu participo. Primeiro, o que eu vi de incrível, eu vi muita solidariedade, né? Então, falando de psicólogos, tem uma gama de psicólogos, de movimentos, de gente que se dispôs e que está dizendo, olha, eu estou aqui, qualquer coisa, me chama que eu te ajudo gratuitamente. Isso é lindo, lindo. Agora, aí o que eu vi também? Eu vi grupos se organizando, e é esse exemplo que eu acho que a gente pode e deve dar. Eu vi idosos que já estavam no movimento da longevidade, mas que estavam longe do digital, né? Olha, eles fizeram... Eu estou me referindo a um grupo que tem um nome que se chama Trabalho 60 a Mais, né? Que é bárbaro. Esse grupo acelerou, aprendeu a fazer live, a usar Zoom, e eles não param. Eles não param de construir. Então, eles têm desde aulas sobre como você desmistificar o celular, né? Aulas de digital, até passeios na cultura. A Silvia Triboni está aqui nos ouvindo, ela sabe disso, né? Passeios de turismo. Enfim, eles fazem cozinhando com os amigos, uma vez por semana eles se reúnem em Zoom, né? E fica cada um cozinhando a sua casa com uma receita já previamente escolhida. Muito legal, né? Tem um outro grupo que eu, né, faço parte, que se chama Construindo Movimentos, que é o grupo da Sandra Tello. E as mulheres se reúnem sob os cuidados dela e da Lídia, que é uma pessoa também voltada ao conhecimento humano. E a gente vai que vai. Nós, do trabalho 60 então, você está dizendo, Norma,
você está dizendo que existem o que aconteceu? As pessoas podem estar sozinhas, mas elas conseguem se conectar de diversas maneiras com as pessoas. Então, fisicamente, elas podem estar distantes, mas as pessoas estão próximas. E a internet aproximou as pessoas muito, e é uma coisa interessante, não só para quem tem essa questão dos 60 a mais, mas para quem tem menos de 60, e também muitas pessoas tinham dificuldades em relação a essa questão da internet, que as pessoas estão tendo que lidar com isso, não é? Nós estamos ampliando tudo isso. Então, é muito interessante que assim, você está sozinho, mas você consegue fazer conexões que a gente nem percebia que a gente podia fazer. E uma pessoa cooperar com a outra, que é o que você disse, uma pessoa estar com a outra. Você perceber que nós não estamos sozinhos e nós estamos totalmente conectados. Né? Então, é interessante depois, Norma, você colocar lá no seu Instagram, as pessoas que te seguem, as pessoas que vão começar a te seguir agora, todos esses grupos que você pontuou, para as pessoas buscarem, porque assim, ó, quem está ouvindo a live tem amigos, tios, pais, pessoas, vizinhos que podem se beneficiar disso que você está falando. Que é uma coisa muito importante, porque às vezes a pessoa pensa que ela está idosa e que a vida acabou. Você está mostrando que não, que tem muita vida, não é verdade? Então, vamos agora falar de uma outra iniciativa, que foi a iniciativa que nós fizemos no Movimento Lab 60+. Quando tudo isso começou, lá atrás, eu fiquei muito preocupada, como eu moro sozinha, né? Eu falei, gente, mas se acontecer alguma coisa comigo, como é que faz, né? Eu não tenho família em São Paulo, eu só tenho um filho, né? E um filho homem casado, né? Nem sempre está aqui comigo, né? E essa coisa agora da gente não ter mais telefone fixo, eu só tenho, e a maioria de nós só tem telefone celular, que a gente faz tudo com ele e a gente está o tempo todo fora de casa. Então, me passou pela cabeça, e aí, através do movimento, lá no Lab 60+, nós criamos um grupo que eu chamei de Corrente Sênior do Bem. O que essa corrente faz? Na verdade, é assim, todos os dias, a gente recebe a ligação de uma pessoa pré-determinada, e esta pessoa que recebe uma ligação também faz uma ligação para uma outra pessoa, com o intuito e o objetivo de confirmar que ela está bem. É claro que quando... essa é a ideia geral, né? Tem todo um procedimento, e eu até sugiro, e alguns fizeram no paralelo, né? Quando você liga a primeira vez para esta pessoa, já indicada pelo grupo, você pergunta para ela quem é a pessoa de segurança dela, de emergência. Caso alguma coisa aconteça ou ela precise, essa pessoa é contactada. É claro que quando você liga, né, você não vai só ligar e dizer, tá tudo bem, oi, tá, tchau. Você acaba, de uma forma ou de outra, conversando. E o mais bacana disso tudo é que algumas conexões que nunca teriam acontecido, elas aconteceram, e aqueles que por acaso se conheciam, aprofundaram essa conexão. Né? Então, nós vamos sair desta pandemia com muitos amigos mais e com uma coisa que é muito importante para o envelhecimento, que é o capital social. Nós precisamos de saúde física, nós precisamos de saúde financeira, ou com muita, né? Que ninguém quer ou pode depender tanto, né? Mas nós precisamos muito mais de capital social. Quem tem amigos, né, quem tem relacionamentos de confiança, sabe que de alguma maneira vai estar bem. Eu, particularmente, fui muito surpreendida. Eu estou sendo muito cuidada, eu estou sendo muito ajudada, de jeito até que eu jamais esperava que fosse, sinceramente. Então, isto é maravilhoso. Respondendo a tua pergunta, antes da pandemia, a gente se distraía, né? Se ocupava indo a shopping, passeando, fazendo algumas coisinhas, né? Talvez para não pensar na vida. Agora, na pandemia,
eu acho que o fato de estarmos isolados e acelerou por demais o digital, que foi uma forma de estarmos em contato com as outras pessoas, mas mais do que a possibilidade da aceleração do digital, eu acho que é esta conscientização de que o capital social é muito importante e de que gente precisa de gente. Então, na corrente do bem, ela não acontece só porque um liga para o outro. A ideia é uma corrente, porque numa corrente, quando você parte um elo, a corrente deixa de ter serventia, né? E eu tenho a impressão que daqui para frente nós vamos agir e vamos precisar agir como uma corrente mesmo. Você segura na mão de quem está na frente e puxa quem está atrás. Vai ser a forma de nós, né? Você falou uma coisa, você falou uma coisa super importante, Norma, que essa conexão que a gente acaba percebendo na internet foi colocada nesse grupo que se conecta como se fosse uma corrente, porque é uma corrente mesmo, e todos os elos vão se ligando. É uma corrente, né? Então você sabe que você faz parte de tudo isso, né? Então, eu falo que uma das coisas mais importantes para o ser humano é se sentir pertencente. Que ele pertence a alguma coisa. Que ele não está totalmente solto, desconectado, e que a presença dele faz uma grande diferença no mundo. E para alguém. Existem inúmeras iniciativas, né? E eu achei muito interessante a questão da corrente do bem, porque ela faz a diferença, né? Então, é muito simples. É muito simples, não precisa de tantos recursos, pode ser feito em qualquer lugar, em qualquer grupo. Ela precisa só que tenha alguém ou um grupinho, como nós que somos voluntários nesse processo. E neste grupo eu conto com a minha queridíssima Lucila Egídio, com a Mari Andremiti, com a Silvete Lanialo, com a Claudete Baruch, com a Cristina Puoli, com a Silvia Salgado, com a Rita Saruê. Nós somos um grupo que cuida dessa corrente, no sentido de fazer ela andar, mas não é que a gente ligue, cada um recebe uma ligação, os pertencentes do grupo, e liga para alguém pré-determinado. O que é bacana é porque você pode fazer isso em qualquer lugar. Nós temos uma líder na Zona Leste, eu digo assim, eu conheço uma líder, o movimento conhece uma líder na Zona Oeste, e esta é uma mulher de mais de 80 anos de idade. E ao redor da casa dela, ela tem uma série de idosos. Então, o que ela fez? Ela sabia que eles talvez não pudessem assumir a coisa de ligar um para o outro, mas ela, pelo WhatsApp, né, já contactou um, que contactou o outro, que contactou o outro. Então, isto é possível de ser feito. Não é que ele tenha tanto conhecimento, mas mesmo na questão do conhecimento, hoje a gente também tem muitos, até jovens, como espontaneamente, voluntariamente, ajudando aqueles que não têm tanto trânsito com o digital. E que é o caminho, não tem jeito, gente. E é uma coisa interessante que você falou, Norma, que assim, essa questão de você, dessa corrente, ela pode ser feita de várias maneiras, não só para quem tem 60 mais, mas para quem mora sozinho e tem 60 menos, para conseguir essa coisa de ampliar a rede de amigos, de pessoas. Porque você falou uma coisa importante, quando você liga para alguém, você vai perguntar se ela está bem, você vai começar a saber da rotina dela, você vai começar a entender, ela vai falar dos sentimentos dela, ela vai contar coisas para você. É o que eu faço, por exemplo, eu tenho algumas idosas, né, que eu ligo para elas e converso. Como é que você está? Aí ela me mostra o jardim, ela mostra que ela fez pão. Então, é como se ela tivesse alguém para dizer, olha, eu existo, eu estou aqui. E se importar com o outro também, né? Que é essa coisa da corrente, de você organizar tudo isso. E a questão de você cuidar do outro, de você estar atento para isso e perceber que
a gente pode viver mais, né? E viver mais com qualidade de vida, isso é uma coisa muito importante. E você está mostrando uma coisa muito interessante. Você está mostrando para a gente que uma das pessoas acabou de colocar que escutar é um dos maiores atos de amor. E é verdade. Desculpe, não entendi. O que ela está dizendo, para mim, não aparece nos comentários. Escutar é um dos maiores atos de amor. Você demonstra muito amor escutando o outro, ouvindo o que o outro tem para falar. Porque você tem razão, né? A gente viveu muito no piloto automático e agora a gente tem a oportunidade de viver pequenas situações que trazem essa cooperação que você tanto falou, que traz esse amor, que traz esse respeito ao outro, e que a gente pode perceber que o que a gente faz impacta nas pessoas, né? Então, daqui a pouco a nossa live está terminando, e eu acho muito importante falar, né, dessa questão da Conceição e da Acalanto, que vem trazendo um acalanto mesmo para as pessoas, porque o próprio nome da Acalanto já é uma coisa, né, que todo mundo busca. A gente busca, em muitos momentos da nossa vida, todo esse cuidado, todo esse acalanto, né? E dizer que a Acalanto agora, ela vai organizar para a semana que vem uma série de lives com especialistas, com pessoas, com médicos, geriatras, psiquiatras, falando sobre como lidar com a saúde das pessoas, com a saúde dos idosos, mas a gente pode passar isso para a saúde em geral. Né? E você não acha que é importante essa questão? Nós estamos agradecendo a Conceição por abrir tudo isso, né? A Conceição está nos ouvindo, com certeza, né? Com certeza. E é uma iniciativa maravilhosa. Como diz Cora Coralina, a gente não pode acrescentar dias à nossa vida, mas a gente pode acrescentar vida aos nossos dias, né? Então, aos idosos, aos 60 a mais, eu acho que a palavra idoso e velho é muito pesado e não nos representa, a idade não nos representa mais, né? Mas que aqueles que ainda pensam e acreditam, até porque estão talvez em solidão, se abram. Procurem, nós somos muitos, e com certeza você vai encontrar alguém que esteja caminhando junto e que possa fazer essa caminhada paralelamente, né? Vamos viver muito tempo mais e vamos precisar nos ajudarmos muito mais, isso não tenho a menor dúvida. E o caminho é o mesmo caminho de relação de confiança, né? De acolhimento, pertencimento e de estabelecimento de relações de confiança. Daqui para frente, a impressão que me dá é que, independentemente de crenças ou de princípios pessoais, ou vamos todos juntos ou não iremos para lugar nenhum, né? É o que o mundo está mostrando, né? Então, até por inteligência, vamos todos juntos, intergeracionalmente, os jovens dando a força e nós, talvez, ajudando com um pouquinho mais de experiência. E sim, Conceição, querida, seu acalanto é lindo. Norma, eu acho que assim, ó, nós conversamos tantas coisas e nos últimos... a gente tem algum tempo. Você é uma pessoa tão cheia de vida. E eu acho que agora, nesse momento que a gente tem tanta dor, tantas questões, né, tantas pessoas falando de dor e de coisas assim, a gente precisa de pessoas que falem sobre o amor, que falem sobre o cuidado, que tenham tanto respeito quanto você demonstrou, porque você demonstrou um respeito pelo outro, uma coisa maravilhosa. Respeito mesmo. Então, você tem todo o tempo agora da finalização da live, que é algum tempo, para você falar, né, sobre essas coisas, de como é isso tudo para você, de como essa questão do amor, do respeito e da cooperação. Né? Porque a palavra que você mais usou hoje, conversando com a gente, é cooperação, é colaboração. É acolhimento. É acolhimento. Amor é muito importante, é muito bonito, mas cada vez que a gente fala de amor, parece que a gente está falando de algo empírico, né? Ou até muito espiritualizado,
ou até muito coisa de tiazinha. Então, vamos falar de acolhimento e de respeito. Nós estamos num mundo em transformação, é um privilégio, eu sempre digo isso. Ter a idade que eu tenho hoje é um privilégio, porque eu tenho um pé num mundo em que os jovens sequer têm condição de imaginar, porque imagina se eles vão conseguir entender o que seria o mundo sem telefone. Eu estou falando de telefone, eu estou falando de celular. Eles nem sabem, arrisca não saberem o que é um telefone. Né? Então, eles não fazem ideia do que era um mundo sem televisão. Né? E eu estive nesse mundo, essa é que é a verdade. Então, é um privilégio muito grande para a minha geração ter um mundo, ter conhecimento de um mundo que existiu e estar testemunhando o nascimento de um mundo novo. E que está sendo absurdamente acelerado. Nós passamos por várias revoluções, né? Da agricultura, do industrial, e agora nós estamos do serviço, e agora a gente está na revolução da informação do digital. Não tem volta. Não é mais uma questão de querer ou não, de se adaptar ou não, de ser antiguinho ou não. É assim que é. Hoje, quem não, né, de alguma maneira não tem um interesse pelo digital é como se não soubesse ler. É a mesma coisa. Então, nossos queridos 60 a mais, né? Já que e até tem uma história, dá uma outra live, né? Que é essa coisa da aposentadoria, quem foi que fez, da onde é que veio. Na verdade, foi um ministro alemão, né? E isso lá em 1880 e pouquinho. Mas um dia a gente fala sobre isso. Agora, o que é importante nesse momento é todas as pessoas entenderem que nós vamos mesmo precisar fazer uma grande corrente, né? E ela não pode... Cada elo é importante, porque se você parte um elo da corrente, a corrente perde a serventia, ela deixa de ter utilidade. Então, não importa quem você é ou como é, mas acredite, todo mundo não só pode, como terá que dar a sua contribuição. Nós estamos num mundo em mudança, e talvez a mudança não seja aquela que a gente queira ou do jeito que a gente gostaria, mas é fato. Não tem mais o que fazer. E já que é um fato, eu brinco muito. Eu digo, gente, é o seguinte, então vamos fazer do limão a limonada. Pode ser uma limonada sem açúcar, mas ao menos mata a sede. Então vamos nessa. E os idosos não se sintam solitários, no sentido... não se sintam sozinhos no sentido de estarem solitários, né? Busquem, nós vamos... até, Silvia, não sei se você consegue colocar aí o link, senão eu prometo que amanhã vai estar postado lá no Instagram, no meu Instagram, o link para o grupo da Corrente Sênior do Bem, né? O que eu peço, assim, é importante que a pessoa queira receber, mas também fazer uma ligação, ela precisa realmente ser um elo, né? E que os interessados, você disse uma coisa... digam que foi por conta daqui da nossa live, para que a gente possa identificar. Norma, você disse uma coisa super importante, né? Você disse que a gente recebe e a gente compartilha. E isso é o fluxo da vida, receber e compartilhar. Que é exatamente isso que você disse. Olha, a pessoa vai receber alguma ligação, ela vai receber uma ligação, mas ela vai compartilhar também tudo que ela recebeu. E é isso que faz cada vez mais a gente fazer um movimento que é um movimento de viver. Né? Não é um movimento de só receber, é um movimento da vida. Compartilhar, receber, organizar tudo isso, fazer a vida se movimentar. Né? Então, é muito importante o que você falou. Então, amanhã, as pessoas que quiserem te conhecer mais, eu acho super importante, verem lá o seu Instagram, entrarem no Instagram da Acalanto também para ver. Na próxima semana, como é que